noite. Parada obrigatória. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 3, e nós vamos ler os versos de 1 até o verso de número 13. Gênesis, capítulo 3, versos de 1 a 13. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Amém. Minha família, irmãos, é meu maior tesouro. Você pode falar isso? Minha família é o meu maior tesouro. Meu maior tesouro. Na verdade, os maiores tesouros que nós temos estão dentro da nossa própria casa, não é? O maior tesouro que você tem não está na garagem da sua casa, não está. O seu maior tesouro não está no seu cofre e nem na sua conta bancária. O seu maior tesouro é sua família, seu cônjuge, seus filhos, né? Aquelas pessoas que dividem a vida com você. Eu estou convencido de que as maiores alegrias que alguém pode experimentar está dentro do seu próprio lar. As maiores alegrias que alguém pode experimentar na sua vida está dentro da sua casa. Agora, o contrário é verdadeiro. As maiores tristezas, as maiores tragédias que nós ouvimos nos noticiários, muitas vezes acontecem dentro de casa. É ou não é? Não é verdade? Mas, por isso nós precisamos lutar pela família. Por isso que nós devemos investir na família. Por isso que nós devemos orar pelas nossas famílias. Porque na família nós encontramos amor e ternura. Na família nós encontramos aceitação, compreensão, perdão. Na família nós encontramos incentivo, apoio e proteção também. Valores tão importantes, coisas tão importantes para a nossa vida. E no cuidado pela nossa família, então algumas paradas obrigatórias, elas são necessárias. O tema do nosso sermão nós estamos tirando de um código de trânsito. E no trânsito nós vamos encontrar vários códigos, vários símbolos que têm um significado. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela traz alguns códigos para nós também. E esses códigos, eles apresentam-se como mandamentos, não é? Todos aqui conhecem a lei moral de Deus, não é verdade? Conhece lá os 10 mandamentos. A palavra traz princípios para nós. Nem tudo que está na Bíblia é mandamento. Algumas delas aparecem como princípios.
E também a palavra de Deus nos traz orientações, que não são mandamentos, não são princípios, mas são orientações. Eu separei uma aqui para ler para você. Por exemplo, o apóstolo Paulo, falando de família, né, falando de casamento, lá em 1 Coríntios capítulo 7, ele diz assim: com respeito às virgens, não tem o mandamento do Senhor. Então você vê que não é mandamento, não é? E nem é um princípio, mas é uma opinião, é que ele fala aqui, uma orientação. Porém, dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Quem é casado aqui? Olha lá, não ouviu a orientação de Paulo, né? Não ouviu a orientação do apóstolo Paulo. E o que acontece quando nós desobedecemos os mandamentos, quebramos os princípios? Algumas consequências são inevitáveis. No casamento nós vamos encontrar discórdias, não é? Brigas, nós vamos encontrar crianças machucadas, filhos feridos. As maiores vítimas dos divórcios são as crianças, né, que sofrem, meu Deus, algo que não era para sofrer. Nós encontramos infidelidade conjugal, e aí no ponto mais crítico, a relação ela é rompida, chega-se ao divórcio. Qual que é então mesmo o tema do nosso sermão? Parada obrigatória. Então veja bem, parada obrigatória. Não dê ouvidos ao diabo. Diga comigo, parada obrigatória. Não dê ouvidos ao diabo. Não dê. O texto diz que a tragédia da humanidade começou porque Eva resolveu ouvir a serpente. O texto diz que a serpente, mais sagaz que os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E o texto nem diz que a mulher se assustou. Eva era meio louca, né? Ou os animais falavam naquela época, ou Eva era meio doidona. O texto diz que ela nem se assustou, ela simplesmente respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas da árvore do conhecimento, da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. E a serpente continua, e agora até chama Deus de mentiroso, não é? E Eva continua naquele diálogo um tanto quanto estranho. E aí a Bíblia diz que o animal, sendo sagaz, sendo astucioso, convenceu a Eva de comer do fruto proibido. Nos nossos dias, não são poucas as pessoas que dão ouvidos às sugestões do maligno. Se não fosse assim, Paulo não teria dito para a igreja de Corinto: estou zeloso de vós com zelo de Deus, para vos apresentar a Deus como uma virgem pura, um marido, a saber, a Cristo. Porque eu temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, venha enganar vocês também, e vocês venham se afastar da simplicidade que há em Cristo Jesus. E nós precisamos entender quem o inimigo é, quem a serpente é, quem o diabo é. A Bíblia diz que ele é ladrão. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele é o nosso inimigo. Se levanta contra nós, ruge como leão, e a Bíblia diz: resistir-lhes firmes na fé. Ele é astucioso. Citei agora o que Paulo falou para a igreja de Corinto: enganou a Eva com astúcia. E por fim, ele é acusador. Lá acho que Apocalipse diz que ele é acusador dos nossos irmãos. Mas, parada obrigatória: não se deixe levar pelo que o mundo oferece. Olha o verso 6. O verso 6 diz que, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele
comeu. Você já percebeu que coisa a descrição do que Eva viu? Você já percebeu como o autor, Moisés, ele descreve a árvore nos olhos de Eva? Ele usa alguns adjetivos, você notou? Olha só o que ele diz: árvore boa, né? Boa para se comer, agradável, e árvore desejável para dar entendimento. A mulher ficou fascinada por aquela árvore, ficou fascinada por aquele fruto. Então o texto diz que ela tomou, comeu e pior, deu para o marido e ele comeu também. Há uma recomendação da Bíblia para nós, lá em 1 João, capítulo 2, que diz para nós, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E ele diz algo importante porque nós não amarmos o mundo. Porque as coisas do mundo, elas passam. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida não é do mundo, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, bem como as suas concupiscências também. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus, louvado seja Deus, permanece para sempre. Então nós precisamos tomar cuidado como o mundo apresenta o pecado para nós. Há uma empresa aí de alimentos que lançou uma propaganda recentemente. Duas amigas se encontram, já viram essa propaganda? E uma começa a elogiar a outra, e diz: mas fulana, você está tão bem, você está tão bonita. Ela, obrigada, e começa a conversar: mas o que é que você está fazendo, hein? Amigas, acho que de escola, se eu não me engano, estudaram juntas. Eu estou malhando, fazendo academia. Aí no final fala assim: eu me separei. Como se o divórcio fosse uma coisa boa, né? Você percebe como o mundo sorrateiramente tenta minar os nossos valores, os princípios e valores que norteiam a nossa vida? E a igreja precisa tomar cuidado. Porque a Bíblia diz: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Então nós precisamos tomar cuidado com as novelas, com as propagandas, com os demais programas nocivos ao bem da família. A palavra do Senhor já diz, né, lá no Salmo 1, você sabe falar de cor? Bem-aventurado Pois é. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita. Então nós precisamos tomar cuidado. Minha irmã, a sua melhor amiga, aquela que é a sua conselheira matrimonial, é cristã? É temente a Deus? A sua vida é norteada pelos princípios da palavra de Deus? E você, meu irmão, o seu amigo, o conselheiro matrimonial, ele é um homem temente a Deus? É alguém que te aconselha segundo a sabedoria de Deus? Então nós precisamos tomar cuidado, não nos deixar levar pelo que o mundo oferece, não andar pelo caminho dos pecadores, tomar cuidado com a roda dos escarnecedores, não é? Para que a nossa família prevaleça. Mas nessa parada obrigatória, nós precisamos não influenciar negativamente o outro membro da família. O verso 6 diz que essa mulher desejou, essa mulher tomou, ela comeu e não ficou por aí. Deu para o marido também. E na verdade todos nós temos enorme poder de influência sobre as pessoas que nos cercam. Nada mais natural do que isso, você ter influência sobre as pessoas que estão à sua volta. Na Bíblia nós vemos isso, né? Só que quando o assunto é influência, nós podemos influenciar para o bem, ou nós podemos influenciar para o mal também. E a Bíblia traz alguns exemplos. Lembra de Sara? Que chegou lá para o maridão, né? E falou assim: olha, eu vou te dar filhos através da minha
serva, deita com ela. E o cara foi e deitou, rapaz. Olha o problema que arrumou, né, depois, né? Em muitos momentos eu queria estar na casa de Abraão. Já teve vontade de estar na casa de Abraão? Mas um dia que eu não gostaria de estar lá, foi o dia que Ismael zombou de Isaac. Coisa mais natural, não é verdade? Briguinha entre irmãos. Aí Sara falou assim, ó, pega esta mulher e o seu filho e fora. E Abraão, todo misericordioso, né? Arrumou alguns pãezinhos, um odre de água e mandou a mulher vencer o deserto. Olha que coisa. Ele foi muito justo, né? Eu não queria estar na casa de Abraão aquele dia. Eu me escandalizaria com ele. Rebeca influenciou negativamente o seu filho, né? Levando ele a roubar o direito de primogenitura de Esaú. Olha que coisa. Quase que houve mais um homicídio na família da fé. Como já se não bastasse, né? Caim ter matado Abel, alguns outros homicídios aí que nós encontramos na família de Davi. Quase que Jacó perde a sua vida por mãos de Esaú. Por quê? Porque Rebeca influenciou negativamente seu filho. Nós temos os irmãos de José também, né, que entraram em acordo para vender o seu irmão como escravo. E chegaram lá contando mentira para o pai. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque cuidado com os vícios, cuidado com as manias, cuidado com os nossos procedimentos, com a desconstrução da autoimagem. Nós precisamos tomar cuidado para não estimular a baixa autoestima na vida da nossa família. Lembra daquela minissérie, Eu, a Patroa e as Crianças? Lembra quando o Caio, né, chamava o filho, o cabeção? E às vezes nós temos, irmãos, nos nossos gabinetes nós ouvimos de pessoas que carregam marcas terríveis, porque o pai chamava de burro, com licença da palavra, porque a mãe chamava do que não deveria chamar. Pessoas que têm complexos por causa dos apelidos, não é verdade? Então nós temos que tomar cuidado para nós não influenciarmos negativamente os nossos familiares. O que você tem feito com o seu poder de influência? Mas pensando no nosso tema, parada obrigatória, não se esconda de Deus. Na verdade, o lar do cristão é um lugar onde a palavra de Deus precisa ser ouvida. Lembra de Marta e Maria, que receberam Jesus? E lá na casa de Marta e Maria, a palavra de Deus era ouvida. Jesus estava falando do reino de Deus lá. Tanto que Maria, né, sentada aos pés de Jesus, estava a ouvir os seus ensinamentos. A casa do cristão é um lugar de culto. É um lugar de oração. Jesus falou assim, olha, quando você orar, entra no teu quarto. É bom vir orar para a igreja, né? Aqui na igreja. Tem que vir mesmo. Mas você não pode deixar de fazer da sua casa o seu recanto de oração também. Mas muitas pessoas se escondem de Deus. Não traz Deus para a sua casa. O verso 7, atenta para o verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que passava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O texto diz que eles esconderam-se da presença de Deus. Por que pessoas se escondem da presença de Deus? Muitas porque gostam do pecado, têm prazer no pecado, então elas não estão muito preocupadas com Deus. Aliás, o quanto elas puderem correr de Deus, elas vão fazer. O quanto elas puderem ignorar a Deus, elas vão fazer. Eu trabalhei num lugar chamado convento. A reverenda Edermans conhece, a Viminha conhece, né? E tinha uma senhora chamada Nathalie. A dona Nathalie, toda vez que eu evangelizava toda tarde, e toda vez que eu entrava na rua dela, que ela me via, ela estava sentada na calçada, ela entrava em casa.
Eu falei, um dia eu pego essa mulher, um dia ela não me escapa, né? E um belo dia eu consegui, né? Ela estava com uma amiga lá, e antes que ela se despedisse da amiga para entrar, eu acelerei o passo, e graças a Deus eu consigo acelerar bem o passo. E eu cheguei e falei assim, boa tarde, eu gostaria de falar de Deus para vocês. E falei de Jesus para ela, falei do jovem rico. E eu falei algumas coisas lá a respeito do jovem rico, e ela disse para mim depois, que ela falou, eu vou lá na casa da minha irmã, eu vou ler na Bíblia da minha irmã, porque se tiver lá, como esse pastor falou, aí eu entrego a minha vida a Jesus, mas se tiver eu não quero nem saber. E ela foi lá e leu na Bíblia e viu que era como aquele rapaz tinha pregado para ela. Converteu ao Senhor. Mas durante o tempo ela fugia da palavra de Deus. Fugia de Deus, não é? E muitos porque gostam do pecado. Pessoas se escondem de Deus porque temem o confronto. É aqui o caso aqui, né? Aliás, eu acredito que Deus ter chamado eles foi um ato de misericórdia, não é? Foi um ato de misericórdia, Deus chamando ao homem, porque Deus, na sua onisciência, sabia exatamente qual era o arbusto que Adão e Eva estavam. Ele sabia que era aquele terceiro arbusto, o da direita. Ele sabia que era aquele arbusto. Agora você imagina, você já pegou seu filho fazendo alguma coisa errada? Quem já fez isso? Eu já peguei. Algumas vezes eu nem falei nada, né? Eu só fiquei olhando. Não é assim? Você nem fala nada, leva um susto. Você imagina Deus chegar naquele arbusto e falar assim, Adão! Ô irmãos, ia ser o primeiro infarto fulminante na história da humanidade, né? Então Deus fala, Adão, né? Adão, temeu o confronto. Mas nós não precisamos temer o confronto, porque o nosso Deus é um Deus de graça, de misericórdia, de perdão. Reverendo Edermans agora há pouco citou, né? Lá 1 João, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Pessoas se escondem de Deus porque não entendem o amor de Deus. Das passagens mais lindas, né, que eu gosto tanto de ler, tem até um vídeo aqui no meu computador que mostra essa cena, é quando aquela mulher adúltera é lançada aos pés de Jesus, né? E uma pequena multidão furiosa, né, ávida por cumprir a lei, diz para Jesus, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. A lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. E o Senhor, o que é que o Senhor diz? E Jesus fala para eles, olha, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E aquela pequena multidão vai se dispersando, não é isso que diz o texto? E Jesus se volta para aquela mulher e fala assim, mulher, cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. É um Deus de amor, irmãos. É um Deus de graça. É um Deus de perdão. Então não se esconda de Deus. Não evite Deus na sua casa, na sua família. Mas se nós vamos pensar um pouco sobre a parada obrigatória, não jogue a culpa que nos cabe sobre o outro. Porque você viu agora aqui, um jogando a culpa no outro? O texto diz, olha lá no verso 12. Verso 12, então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Aí se Deus nem perguntou nada para a serpente, né? Para não acusar um quarto, arrumar um outro personagem. Deus já foi julgando lá a serpente. Esse é um mal que destrói muitas famílias. Nós sempre queremos jogar a culpa sobre o outro. E nunca fazer aquilo que o apóstolo Paulo disse para nós fazermos, e que toda Santa Ceia a gente se lembra, mas que não é para ser feito só na Santa Ceia. Examine-se o homem a si mesmo. Nós precisamos ser muito bíblicos conosco mesmo, irmãos, conosco. Precisamos ser muito realistas a respeito dos nossos erros, das nossas limitações e até dos nossos pecados. Nós não podemos ser orgulhosos. E essa jactância
Essa soberba tem destruído tantos casamentos. Nós precisamos admitir nossos erros. Aliás, nós precisamos criar na nossa casa um ambiente em que se use a prática de se admitir os erros. Nossos filhos têm que ter liberdade para confessar os seus erros. E nós precisamos dar os exemplos, né? Até para o meu filhinho de 5 anos, eu já cheguei e falei: ô Gabriel, papai errou, você me desculpa? Não é? Isso é uma bênção para a vida da nossa família. Muitos traumas, muitas cicatrizes seriam evitados se nós fizéssemos isso. Assumisse o nosso erro. Uma frase tão simples como alguém falar para o seu cônjuge, para o seu filho: olha, eu estava errado, por favor, me perdoe. Isso faz uma diferença tão grande, irmãos, nos relacionamentos. Agora esse negócio, e Adão foi tão ousado que culpou até Deus, né? A mulher que me deste. A mulher que me deste. Eu acredito que os pais deveriam ser os primeiros a admitir quando eles de fato estavam errados, né? Eu quero terminar dizendo que de fato a nossa família é o nosso maior tesouro. Diga comigo mais uma vez: a minha família é o meu maior tesouro. Lembre-se que é um risco desrespeitar as sinalizações que Deus nos deu. Risco de tragédias, de ferir a família, de dissolver a família. Não é isso que Deus tem para as nossas vidas. Não é isso que Deus tem para a sua vida. Na verdade, Deus quer abençoar a sua casa. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que tem prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Não é isso que diz ao texto? Na sua casa, prosperidade e riqueza. Algumas interpelações aí para nós pensarmos um pouquinho. Vamos lá? Veja bem, você tem dado o devido valor para a sua família? Você tem dado tempo para os seus filhos, para o seu cônjuge? Quais sinalizações você tem ultrapassado? E não esqueça, paradas obrigatórias são necessárias para o quê? Mudança de direção. E talvez você está precisando mudar de direção para abençoar a sua família. Então faz uma parada obrigatória, olhe para os lados e mude de direção em nome de Jesus para abençoar a sua casa. Amém, irmãos?